Saudade de vocês, muita saudade da nossa casa, nosso lar. Escolhi esse cantinho justamente para nos lembrar um pouquinho mais de lá, podemos nos sintonizar. O estudo de hoje, então, dando continuidade, vai começar como combinado com uma leitura, a prece, dando continuidade com a palestra. E depois podemos debater, acrescentar as informações, perguntar, corrigir, o que for necessário. Vou começar então com a leitura. Segue-me. Abrindo a página Filhos de Deus. Na vossa paciência, possui as vossas almas. Jesus disse, isso está em Lucas capítulo 21, versículo 19. Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem conestar suas atividades indignas sobre a face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre, a pretexto de revelar essa virtude, seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação desses mesmos impulsos. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre, dentro de seu amor, até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber, hoje mesmo, se já possuís os vossos corações, ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filho de Deus. Foi aberta ao acaso, mas vocês vão ver que ficou perfeita para a palestra. Eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando orientação de qual o melhor tema a trabalhar nesse período e nesse formato também de palestra. Abri numa determinada página, fiquei em dúvida, refleti, abri novamente e abri novamente na mesma página. Então eu resolvi assumir o desafio. Ele começa assim. Vou ler só o iniciozinho. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurai aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem muita benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, nesse momento, nós estamos passando mundialmente por um momento de transição, de crise, de transformação, e cada um tem uma forma de caracterizar esse momento. Está bem traduzido nessa passagem. E essa mensagem ela foi trazida pelo Bispo Adolfo em 1862. E parece que foi escrita hoje. Porque o orgulho ainda perdura em nós. E como ele coloca o orgulho, ele é a origem de todos os demais males. Assim como o remédio vai ser a humildade e a caridade como sendo também a origem de todas as virtudes, aqui a gente tem o orgulho como a origem de todos os nossos males.
Então a gente vai focar um pouquinho nesse assunto hoje, começando pela definição do que é orgulho. O orgulho é um conceito que a gente faz de nós mesmos, mas um conceito valorizado, supervalorizado, um conceito exagerado. A psicologia até trata esse assunto de uma forma benéfica, dentro de alguns conceitos, por ajudar a equilibrar a autoestima. Aqui a gente vai tratar mais no enfoque moral mesmo, em que a gente está abordando uma autoestima que está em desequilíbrio, tanto no exagero, no egocentrismo, como numa deficiência, como uma baixa autoestima. E a gente vai entender o porquê dessa dualidade presente nesse orgulho. Então, que visão que eu tenho de mim quanto ao que eu tenho, ao que eu sou, o que eu faço, o que eu sei, que faz com que eu sinta uma valorização exagerada de mim mesma, que faz com que eu pense, eu, ser humano, que eu sou melhor, que eu sou superior, que eu tenho um diferencial, que eu sou especial em relação aos outros, sempre no comparativo. Existem várias situações que a gente pode pensar onde o orgulho está presente, que vai nos ajudar a entender os outros males surgindo a partir desse orgulho. Então vamos discutir alguns. Se a gente pensa na relação do homem em relação a Deus, por exemplo, há quem pense que se eu não entendo, se eu não posso palpar, se eu não posso explicar, compreender, eu não deveria estar valorizando, porque isso poderia passar a impressão de que eu sou frágil, de que eu não sei tudo que eu penso que sei. Isso mexe com o meu orgulho, muitas vezes. Então, para alguns, Deus seria um ser que estaria afetando o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Nos deixaria vulneráveis. E a minha relação perante o mundo como um todo, a natureza? Nesse momento a gente vê que muitos problemas são oriundos do homem precisar ter, do homem precisar ter a roupa melhor, o carro melhor, a casa melhor. E para isso ele precisa de dinheiro, e para isso ele usa todos os recursos da natureza que ele pode e até o que ele não pode. E é aí que a gente entra num momento em que a natureza começa a responder a isso. Porque a gente começa a gerar vários desequilíbrios, vários impactos ambientais pelo uso exacerbado, indiscriminado desses recursos naturais. Os próprios seres vivos, muitos em extinção, a gente acaba valorizando eles se eles nos dão algo. Qual a importância da vaca? A gente aprende desde pequenininho. Nos dá o leite. E a abelha? Ela nos dá o mel. E o gafanhoto? O gafanhoto não tem importância. E aí a gente passa um tempo mais, aprende que, na verdade, ele faz parte de um ecossistema, de uma cadeia alimentar. E quando a gente afeta ele, a gente afeta toda uma cadeia alimentar, todo esse ecossistema, e isso acaba afetando nós. Aí a gente volta a pensar na importância dos pequenos seres. Quando, na verdade, eles deveriam ser importantes pelo fato de existirem, assim como nós. Deveríamos coexistir com eles em harmonia. Que tudo na natureza está harmonicamente integrado. Mas nós sempre vamos lá e desestabilizando, porque a gente pensa ser superior a tudo isso, dono de tudo isso. Isso nos traz uma valorização ao nosso ego, ao nosso orgulho, como aquele que é superior, que tem poder, que tem um domínio. E isso é fonte de vários males. A ganância, a soberba, a arrogância. Quando eu lido com o outro, quando eu lido com os indivíduos em sociedade, eu tenho quem eu sou. Será que eu não valorizo demais a minha posição social, o meu trabalho, o meu cargo, a minha profissão? Será que eu dou o devido valor ao outro que está ao meu lado? Ou eu penso ser melhor do que ele, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu faço, seja o que for? E assim, eu tento manter sempre essa discrepância do ter e do ser, para que eu possa continuar mantendo, sustentando essa minha superioridade. Quando eu começo a aprender um pouquinho mais, eu tento deixar o orgulho em relação ao egoísmo. Agora tem o egoísmo aí surgindo também do orgulho. Eu começo a querer doar um pouco mais, já não preciso tanto ter. Eu começo
começo a aprender a dividir, mas ainda assim eu preciso divulgar. Por quê? Porque eu sou o altruísta, o caridoso, que ajuda. E eu aprendo um pouquinho mais. Começo a não fazer tanto alarde, mas eu ainda deixo a mão esquerda saber o que faz a mão direita. Eu ainda quero deixar uma pista, um sinal de que eu fiz uma boa ação, eu sou uma boa pessoa, eu sou altruísta, eu sou caridosa. Será que eu lido com respeito? Será que eu não estou querendo dar uma esmola para mostrar como eu sou bom e superior a você e eu estou te ajudando? Então a gente ainda não venceu muitos dos nossos orgulhos. Quando a gente lida com um funcionário nosso, um diarista, um trabalhador, um jardineiro, alguém que está com o nosso contato mais íntimo. Eu não preciso ter um cargo elevado, mas situação financeira grande, para ter algumas pessoas que trabalham comigo. Será que eu trato com preconceito? Ou com respeito devido, de igual para igual? Ou eu me coloco acima, como alguém superior? Quando eu lido com o outro também, pensando no materialismo, na necessidade de uma vaidade física, a minha aparência física passa a determinar quem eu sou para o outro, passa a determinar um status de superioridade também. Aí tem uma exacerbação da vaidade, esse materialismo em relação aos bens de consumo. Eu também tenho a relação que eu tenho direto com outros grupos. Quando eu tenho não só a situação de estar desrespeitando, de estar sendo preconceituoso, mas situações mais extremas de escravidão, como a gente já viu tanto na nossa história acontecendo e ainda acontece, de opressão, de violência. Olha como a gente tem níveis diversos de problemas oriundos do orgulho em diferentes instâncias. Dentro da minha família também, dentro do meu convívio, no núcleo menor. Será que eu gosto das conquistas do outro? Será que eu torço pelas suas conquistas? Ou será que elas me afetam porque diminui meu brilho, diminui meu destaque? Será que eu gosto de pensar que as minhas ideias podem não ser melhores que as ideias do outro, as minhas crenças podem não ser melhores do que a do outro? Ou será que eu tento impor a minha verdade e achar melhor e superior por isso? Quantas situações em que a gente está numa discussão e a gente não tem coragem de assumir nossas falhas, de assumir que errou, de pedir perdão. Quantas vezes o outro pede perdão e eu penso, quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Essa frase já diz que eu estou me achando melhor. Eu estou achando que eu sou superior a ele e que ele não deveria fazer isso comigo. E aí eu não desculpo. Ou eu desculpo, mas se eu perceber que ele me devolveu o devido valor, que ele demonstrou que realmente eu tenho valor, se ele me se humilhar, dependendo da condição que eu imponha para o perdão. Será que isso é uma caridade verdadeira? A indulgência? Que é o que a gente deve praticar para vencer esse orgulho? Ou é o orgulho mais uma vez em nossos dias? E aí a gente vive assim no nosso planeta, competindo com os animais, competindo com a natureza em si, tentando dominá-la, competindo um com o outro, um tentando vencer o outro a todo custo, tentando perpetuar todos esses males em diferentes graus, em diferentes instâncias, mas sempre tentando vencer, sempre tentando ser melhor. Pelo que eu tenho, pelo que eu sei, pelo que eu faço, pelas minhas habilidades, pela minha inteligência. E aí o que a gente tem para remédio para tudo isso é destruir o orgulho. Como? Praticando a caridade, praticando a humildade, mas principalmente reconhecendo em que situações o orgulho está presente na minha vida. Em que males eu ainda pratico. Eu posso pensar também na reencarnação. A gente tem várias situações em que, quando eu ajo como opressor, eu volto depois como oprimido, para vivenciar
essa experiência e aprender com ela. Aprender a fazer diferente. Mas muitas vezes a gente perpetua um ciclo. Porque esse oprimido fica com raiva e na outra vida vem como opressor e tenta oprimir. Ou no próprio plano espiritual vira um obsessor e toma raiva, ódio, a vingança. Tudo isso pelo orgulho foi ferido. Alguém que diminuiu o que você pensava sobre a sua superioridade. Alguém que não deu o devido valor a você que pensava ter um valor tão grande e alguém tentou destruir isso, essa imagem que você tinha perante os outros ou perante você mesmo. E aí o que eu tenho que fazer para destruir esse orgulho? Eu preciso pensar no que eu faço em relação ao outro. Como que eu interajo? De forma vaidosa, de forma arrogante, invejosa, gananciosa, violenta, desrespeitosa. Pensar em todos esses males oriundos do orgulho. Outra coisa que eu preciso pensar. Como que eu reajo quando o outro me afeta? O que eu penso? O que eu faço? E aí tem um pensamento interessante que é o seguinte: que males que eu tenho, que defeitos que eu tenho para me afetar com isso? Para me afetar quando o outro me agride, quando o outro me magoa. Porque eu escolho me magoar, ficar com raiva, querer me vingar, guardar a mágoa. Eu faço essas escolhas. O outro não tem esse poder sobre mim. Não deveria ter. Eu escolho reagir dessa forma. Então, que defeitos que eu ainda tenho para reagir assim? Impaciência, intolerância, orgulho. A leitura inicial hoje falava exatamente sobre isso. Como Jesus deu o seu exemplo. Ele aguentou até o final, indo até a cruz, sem ter raiva, nos perdoando, ao mesmo tempo não nivelando nos defeitos, mesma situação que nós estávamos, mas soube compreender. Não achar que é tudo maravilhoso, que os defeitos podem ser ignorados, mas compreendendo o estágio evolutivo em que estávamos e não cometendo os mesmos erros. Ele soube nos amar. Uma leitura que veio, uma mensagem que veio, na verdade, enquanto eu preparava a palestra, foi a seguinte: seríamos os últimos homens da Terra a buscarem pela redenção divina? Logicamente que não. Somos herdeiros de um conhecimento obtido outrora por nossos antepassados e por nós mesmos em tempos remotos. Temos aprendido com a invigilância que o mal perdura em nossos corações. E se não tentarmos vencê-lo com mais afinco, nada avançaremos. Temos muito a aprender ainda. O orgulho, na crença de sermos superiores, não nos torna melhores, mas invigilantes, mais uma vez. Então, até quando nós pensamos no orgulho que nós já vencemos, em suas nuances, nós estamos também muitas vezes sendo orgulhosos. Porque provavelmente em algum momento aqui alguém pensou: ah, fulaninho faz isso, Beltrano faz aquilo. Nesse pensamento, nós estamos sendo orgulhosos também, porque a gente está pensando que essa virtude eu já tenho, ele ainda não. Mas a gente demonstrou que a indulgência nós realmente não temos, porque a gente ainda quer julgar, a gente ainda quer que o outro mude, e a gente mesmo não consegue mudar. A gente não tem o poder de mudar o outro, não cabe a nós mudarmos o outro. Porque cada um está numa trajetória, cada um está numa vivência e cada um tem um momento de amadurecimento. Nos cabe compreender e amar. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa saber o que deve ser feito para exercitarmos. Então, quando a gente pensa que a gente está numa situação melhor, que a gente está indo para um planeta de regeneração, nós somos o joio, na verdade nós somos o trigo no meio desse joio, a gente está sendo orgulhoso e não está pensando que situação realmente nós estamos, no que nós precisamos melhorar.
E a gente precisa, então, buscar isso o quanto antes, que o tempo urge. Deus nos chama como ondas do mar que vem e tenta nos alcançar, cada vez com uma oportunidade nova, cada vez estendendo a mão para a gente exercitar. E a gente recua, por medo ou por orgulho. Então, que cada onda que venha, a gente enfrente esse mar da vida, e enfrente, segurando com mãos firmes esse leme, para que a gente consiga realmente enfrentar todas as tempestades da vida da melhor forma possível, para que a gente não perpetue ciclos viciosos a cada encarnação, que a gente possa realmente romper com esses ciclos. E isso a gente consegue pela humildade, pela caridade, não só com o outro, não só com Deus, não só com o planeta, mas conosco. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de me transformar. Nem Deus nos transforma sozinho. Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente pede, mas a gente tem que buscar. Correr atrás, bater na porta certa. E o interessante é que muitas vezes, quando a gente está achando que tem um poder, uma superioridade em relação ao outro, quando a gente pensa que está acima de todos esses males ou do outro, na verdade, isso está transparecendo uma insegurança nossa. Eu não acho que eu sou melhor, eu não acho que eu tenho mais poder, na verdade eu estou inseguro com a minha personalidade. O ego, né, que está entre o id e o superego, ou seja, ele está tentando equilibrar os desejos com as regras, as leis morais, as regras de sociedade, de convivência. Ele está ali no meio tentando equilibrar isso e trazer à tona a nossa personalidade final. Mas ela também age camuflando, disfarçando as nossas falhas, nossas dificuldades em situações de vulnerabilidade. Então, quando eu estou numa situação em que a minha personalidade está instável, em desequilíbrio, minha autoestima não está boa, eu não me sinto seguro comigo mesma, eu não me sinto confiante comigo mesma, eu não me amo como eu deveria. Nessas situações, eu tento preencher esses vazios, disfarçar essas minhas lacunas para uma autopreservação, usando o que está em volta, o que está externamente, fora de mim. Então eu tento parecer mais bonita, investindo na vaidade, eu tento ser mais imponente pelo que eu tenho, eu tento conquistar do outro um domínio, um poder. Então eu quero que o outro me bajule, me elogie, que tenha medo de mim. Muito comum isso no plano espiritual, nos obsessores. Então eu preciso disso do outro. Então, na verdade, eu não tenho poder, esse poder todo que eu penso que eu tenho sobre o outro, eu não tenho nem sobre mim. Porque eu entreguei o poder a essas coisas e a essas pessoas. Eu entreguei o poder a elas porque eu dependo, para me sentir bem comigo mesma, para eu poder acreditar em mim, eu dependo que o outro me bajule, me elogie, se humilhe, tenha medo, sofra por minha causa. Então eu não tenho mais esse poder. Eu abri mão desse poder que eu tenho de ser feliz, de poder me libertar dessas lacunas, desses grilhões, dessas algemas que eu crio com o que é material, com o que está relacionado ao orgulho, à vaidade, à ganância, etc. Então eu preciso amar onde eu vivo, respeitar. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o outro, mas eu preciso amar a mim. Como eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Não é amar ao próximo como a mim mesma? Se eu não me amo, se eu não me dou o valor, se eu preciso de tudo estar fora para eu tentar me convencer, me autoafirmar, a mudança então não é de fora para dentro. A mudança tem que ser de dentro para fora. Porque a força está aqui, o poder está aqui. A centelha divina, a lei da consciência, a lei dos morais, tudo isso está aqui em mim. O que eu preciso é enxergar, perceber, extravasar. Colocar para fora um amor que Deus não colocou no nosso coração. Aprender a amar o outro, aprender a me respeitar. E me respeitar como Deus me respeita, me respeitar como Deus me ama. Como? De forma verdadeira, sem subterfúgios. Reconhecendo que eu tenho falhas, sim.
tenho falhas, eu vou reconhecê-las, eu vou estudá-las, entendê-las. Um caminho é perceber as provas, o gênero de provas que eu enfrento, que se repetem o tempo todo. Então, provavelmente ali está a minha falha. Foi a escolha que eu fiz para essa encarnação, porque é onde eu preciso aprender. Então, é ali que eu vou focar mais o meu empenho. Eu vou aceitar as minhas falhas, assumi-las e eu vou me esforçar para mudá-las. Dia após dia, não querendo vencer o outro, não querendo competir com o outro, mas vencendo a mim mesma. O eu de hoje vencendo o eu de ontem. O eu de amanhã vai vencer o eu de hoje, porque a cada dia eu vou vencer um pouquinho mais. E eu não estou desamparada para isso. Eu tenho muitos amigos espirituais, todos nós temos, que estão torcendo por nós, porque eles não têm esse orgulho de querer brilhar sozinhos. Eles querem que a gente encontre o nosso caminho de luz. Eles querem que a gente avance. Eles nos amam de forma verdadeira. Então, a cada dia, vamos caminhar e vamos caminhar juntos, um ajudando o outro. Cada um tem as virtudes que precisa para essa caminhada. Nós não somos só falhas. Nós temos muitas virtudes já conquistadas. Olha quantas vidas nós já passamos. Olha quanto nós já avançamos. Não é possível que a gente não tenha aprendido nada. Então, é enxergar as falhas, assumi-las, pedir perdão quando elas transparecerem, porque elas vão transparecer ainda muitas vezes, mas perceber que também temos virtudes já conquistadas e que elas vão nos dar um suporte também de esperança, para a gente gostar de quem é, se respeitar como nós somos. Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Vamos nos abraçar assim que possível.